Olá, pessoal. Vamos esperar mais uns minutinhos aí enquanto o pessoal está entrando. Já temos 39 pessoas aqui. Acho que podemos começar então. Então hoje vamos ter, como vocês estão vendo aqui, a Thay explicando como faz um filtro de Halloween para o Instagram. Então ela vai passar sobre todo o processo aí de criação e como fazer o filtro em si. Eu sou o Thiago, vamos ter aí a moderação também da Elizabeth e do time Wacom Community, que cuida das nossas redes sociais. E a Wacom, para quem não conhece, é uma empresa aí de 37 anos que fabrica tecnologias de interface de caneta e tal, e nós amamos a criatividade e tornamos os humanos acrescentando riqueza à nossa vida, trazendo ideias, imaginação e beleza. Sonhamos com um mundo cheio de criatividade, onde as pessoas sejam livres para explorar e expressar novas ideias. Para saber mais sobre nossos produtos, acessem wacom.com/ttbr-br e as nossas redes sociais, Wacom Brasil aí, em todas as redes sociais, é só buscar por Wacom Brasil, ok? Esse webinar vai ter 1 hora de duração e vai estar aberto para perguntas. Eu só peço que vocês façam as perguntas no Q&A, tá? Não no chat. E não precisa levantar a mão também, é só lá no Q&A que a gente vai ler as perguntas. Devido ao tempo curto, então talvez a gente não consiga ler todas as perguntas, mas eu vou fazer o meu melhor para ajudar a Thay aqui a responder. E também essa sessão do Zoom está sendo gravada, vai ser disponível no YouTube e no Facebook da Wacom, tanto o Wacom Mundial quanto a Wacom Brasil. Vocês podem depois assistir nesses canais também, tá bom? Então a Thay aí é uma garota de 23 anos, que ela é designer autodidata, achei muito maneiro ouvir isso. Ela aprendeu tudo sozinha aí. E ela começou a carreira com designer de marcas, quase virou nutricionista e se encontrou aí fazendo filtros para o Instagram e bombou na internet aí. Agora ela é super famosa, tem milhares de seguidores e vai passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Queria só passar rapidinho uma promoção de Dia das Crianças. Então a gente vai ter o Wacom Intus, a pequena com Bluetooth, que é a 4100W, e a Wacom One com preços promocionais aí a partir de hoje até o dia 15 nos parceiros Wacom Store, Empower, Kabum, Magazine Luiza, Pichau, Miranda, Oficina dos Beats também, se eu não me engano, e outras lojas aí que tem Wacom vão estar com preços especiais, tá bom? Quero deixar então a palavra para Thay. Bem-vinda, Thay. Olá, gente, tudo bem? Estou um pouquinho nervosa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Elizabeth, Shiren e Thomas, né? Então, thank you. Eu fico muito feliz de poder participar, então, daqui da Wacom, e eu peço para vocês, se vocês puderem tirar uma foto do momento que eu estou aqui compartilhando com vocês, marcar eu, marcar o Wacom, super legal para a gente poder compartilhar esses stories de vocês. Então, para todo mundo participar em conjunto. Hoje a gente vai falar sobre um filtro muito bacana, que é sobre a Coraline, né? Cora, algumas pessoas chamam assim. Eu vi vários assim, me deram a proposta de Halloween, eu pensei em diversos temas aí dentro do Halloween, tem diversas
formas da gente poder aplicar, mas eu quis pegar um aí que eu consiga passar para vocês de uma forma mais fácil, já que eu vou passar a parte do Photoshop, do Lightroom, e eu não ia passar um pouquinho do Illustrator, mas eu vou fazer o botão lá no Illustrator um pouquinho e depois passar para o Photoshop. É super legal, tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar para muitas pessoas. Então, é isso que a gente vai fazer. Algumas coisas eu não vou aprofundar tanto assim, justamente para não ficar muito complicado e também para não se estender muito. Então, o foco aqui vai ser o Spark Or, que é um programa gratuito. Eu também vou compartilhar com vocês o link de tudo que eu fizer aqui vai ser compartilhado com vocês, o filtro, os pets que eu for usar, isso eu vou explicar mais para frente o que é. Então, tudo vai ser compartilhado com vocês. Quem é iniciante não precisa ficar preocupado também, porque eu fiz em vocês, então assim, justamente para vocês que querem entrar nesse mundo de filtros, já conseguir se habituar um pouquinho sobre o programa, e se gostar aí de fazer, eu tenho certeza que vão gostar, porque o Spark me deu grandes oportunidades, estar aqui na Wacom, não tem dúvidas que o filtro aí fez parte disso, então eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para vocês também, então é isso, então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E não esqueçam de tirar foto aqui e compartilhar nos stories para a gente poder olhar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou até mostrar aqui o filtro para vocês. É esse o filtro pronto, tá bom? Esse é o programa, só que a gente vai começar do zero, é claro. Então, a gente vai fazer um filtro novo. Essa aqui é a minha versão 98, eu acredito que seja mais recente. O Spark é um programa muito novo, é um programa do Facebook, então ainda rola alguns bugzinhos, tipo esse que tá rolando aí no simulador. Tá tendo alguns probleminhas, é novo demais, é um bebezinho demais. Então, assim, a gente tem que se habituar aí com alguns bugzinhos que costumam aparecer, mas eles sempre procuram corrigir, que nem recentemente teve o problema dos botões, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui, assim que vocês abrirem vai aparecer essa caixinha, e a gente vai vir aqui em New Project. Vocês vão ver aqui também que tem alguns templates. Vocês podem utilizar eles para testar, mas eu indico que é mais interessante vocês entenderem primeiro o programa para depois ir para esses templates, porque pode ficar confuso demais e atrapalhar, às vezes, assim, a animação de aprender o programa, porque vocês já vão entrar numa coisa que vocês nem estão entendendo o que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Aqui a gente vai, então, aqui em Blank Project. Agora a gente vai abrir um projeto novo. E pronto. Aqui a gente tem um projeto zerado, sem nada, para a gente poder fazer realmente do zero. Então, a gente vai lá para o Photoshop agora. Aqui tá todas as camadas, a gente faz separadamente. Esse rosto que eu estou mostrando para vocês é um rosto que vai estar também vai estar lá para vocês baixarem, mas vocês conseguem encontrar essa textura e outras texturas lá no site do Spark. Essa textura que vocês estão vendo é a base para a gente trabalhar qualquer coisa no rosto. Então, se vocês... Sim. Você está mostrando o Spark ou o Photoshop? Ai, Photoshop, não foi. Agora tá dando certo? Agora sim, obrigado. Ah, tá. Então, aí aqui no Photoshop a gente tem esse rosto que parece uma lua e como eu expliquei para vocês, é a base que a gente usa para trabalhar com o rosto no Spark. Então, se vocês querem trabalhar com o rosto, vocês precisam desse rosto aqui. Lá no site do Spark tem para baixar, mas essa aqui em específico eu vou deixar para vocês na pastinha tudo direitinho para vocês poderem baixar ele e para vocês trabalharem. Então, aqui você cria boa parte de tudo assim em relação ao rosto. Aqui já tá várias texturas que a gente já utilizou, vou até tirar, ele é assim. Mas eu faço separadamente e salvo separadamente. Então, se eu fiz o blush, eu vou tirar aqui o fundo e vou salvar separadamente só o blush. Depois, as sardas que tem, tudo, o corte da boca e tudo mais. Então, eu salvo tudo separadamente e lá a gente faz funcionar, faz trazer a realidade aumentada. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês em relação à criação de algumas coisas, justamente porque como eu vou falar sobre muitas coisas aqui antes de ir para o Spark, se eu focar em muito detalhezinho aqui, vai ficar só Photoshop, por exemplo. Então, vou dar algumas dicas. A primeira é quando a gente cria alguma coisa que a gente quer simetria, então, por exemplo, o blush. Então, o blush a gente quer simetria. Então, eu digo sempre usar a ferramenta de simetria que a gente tem aqui no Photoshop. Deixa eu pegar aqui.
Eu uso o atalho B, que é o brush, o pincel. E aí aqui, vou criar uma nova camada, a gente ativa aqui na borboletinha a simetria vertical. Então, tudo que eu fizer do lado esquerdo ou do lado direito vai se repetir do outro lado. Existem outras simetrias, mas como a gente está trabalhando nessa parte, questão vertical do rosto, a gente vai usar a simetria vertical. E aí, o que acontece? Aqui, quando a gente for criar, desenvolver o blush, por exemplo, é interessante que a gente tenha a questão da pressão, né? Eu sempre falo isso nos meus stories, o quão importante é essa parte. Então, se eu fizer com o mouse, vai ficar muito difícil da gente alcançar. Aí a gente tem que fazer com o mouse, aí depois tem que usar um desfogue gaussiano, ir com borracha e apagando. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço com a mesa. Não é impossível, tipo, não fazer com o mouse, mas a questão de praticidade é a mesa que traz pra gente. Então aqui, o brush que eu uso é um brush nativo do Photoshop. Tem vários brushes aqui, assim que você abre nos pincéis gerais. Eu uso exatamente esse pincel, que é o Fluxo e Opacidade de Pressão Redonda. E eu ativo essas configurações. Eu deixo a opacidade em torno de 65% e aumento a suavização. E aí é só a gente escolher a cor. Vocês podem deixar branco e modificar as cores por lá e tudo mais, mas eu já vou trabalhar com a cor aqui direto para vocês já poderem ver. Eu já fico já na minha cabeça mais ou menos os tons de blush, então bora lá. E aí quando a gente quer criar, então a gente vai, ó, fazendo aos poucos, de forma suave. Se aqui você quiser mais sozinho, então você vai colocando mais pressão da sua mão, da caneta, né, aqui no brush. Isso dá um efeito mais natural do que se você fizer, por exemplo, com o mouse. Vou fazer com o mouse só para vocês verem como é que fica. Então, com a mesa a gente consegue alcançar essa naturalidade do blush, que é o que a gente quer, né? Então, isso é bem bacana. Então, essa é a dica quando vocês forem fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. E as sardas, por exemplo, quando eu faço as sardas da imagem da Cora, são sardas bem fakes mesmo, que são pontinhos grandes assim. E é diferente, deixa eu abrir essa sarda aqui. Acho que tá por aqui. Tá aqui. Ela tem esses pontos, então eu usei realmente um pincel sem simetria, claro, porque as sardas não são simétricas de um lado para o outro. Eu usei o redondo duro mesmo, diminui a opacidade e fui aplicando. E eu não diminui a opacidade de cada sarda, no caso de cada pontinho, porque a própria caneta ela já faz isso para mim. Então, onde eu quero mais suave, onde eu quero que seja mais forte, então é tudo eu fiz assim. Então, as sardas, no caso da Cora é assim, só que eu fiz fiz sardas embaixo também, mais suaves, olha só. Só para dar uma diferenciadinha. Eu dei até um Ctrl+C, um V aqui, só para vocês verem como é que ficou. Então, também fiz assim. E aqui estão todas as texturas, tem também o batom, que a gente tem aqui. Também uso a simetria. Essa boca dessa textura, ela não é simétrica. Quando vocês forem mexer, vocês vão ver. Mas eu prefiro fazer com simetria e depois fazendo ajustes com a borracha. E encontrando ali, uso um pouquinho de desfoque. E depois, nesse caso, no meio, eu usei um pouco mais de cor. E eu sempre venho aqui e apago o meio. Na hora de vocês apagarem o meio, é bem simples. É só vocês pegarem a borracha. Eu vou pegar esse aqui, diminuir um pouquinho o tamanho. E tem uma pergunta aqui do Cláudio Teixeira, se poderia usar, se essa imagem poderia ser editada também no CorelDRAW. Sim, dá para fazer no Corel. Tem coisas, inclusive, que eu prefiro fazer no Illustrator, por exemplo, delineado, essas coisas eu prefiro fazer no Illustrator. Mas eu acabo sempre salvando pelo Photoshop, eu passo as coisas tudo pro Photoshop, mas tem coisas que eu prefiro realmente fazer no Illustrator, por exemplo, porque é um software aí que é com o mesmo intuito, né, do Corel. Então dá para trabalhar assim em programas de vetor. Sim. Legal. E a Daniela Lima perguntou onde que você vai disponibilizar a pasta depois para eles. Eu vou disponibilizar lá nos stories, que aí vocês arrastam, eu vou colocar numa pasta do Drive, alguma coisa para vocês, que aí vocês arrastam a pasta e já vai estar tudo lá para vocês. Como funciona a adaptação de rosto para rosto? De rosto para rosto, essa é a próxima pergunta. Isso. Então, de rosto para rosto, o que acontece? Esse rosto, ele tende a se adequar a todos os rostos. Quando a gente for para o Spark, vocês vão ver isso.
Então, ele vai acabar se adequando a todos os rostos. Tem, inclusive, o rosto masculino, mas eu acho que até em trabalhos para rosto masculino, a gente acaba usando o rosto feminino, que acho que é o que fica melhor, assim. Mas vocês têm que testar mesmo essa parte, mas sempre dá certo. Eu acho que a parte ali de olho, cílios e tudo mais, que é uma parte mais, com um pouco, digamos, que é um pouco mais complexa, aí é um pouco por fora disso aí, que a gente segue outra linha de criação. E o delineado ainda a gente tem que fazer alguns ajustes ali, lá no Spark, de posicionamento, para ele se encaixar bem no olho. Então, vai depender muito, mas assim, tudo que você fizer aqui vai se encaixar lá. Por exemplo, quando aqui no nosso Spark, se você vê, tudo aqui está no rosto, e se eu abrir outros rostos aqui, ele também vai se encaixando, ó. Né? Então, ele vai se encaixando em todos os rostos. Então, é super tranquilo. Como eu tô com muito programa aberto, o Spark está um pouquinho travadinho. Mas, vamos lá. E aí, o batom é isso que eu falei. Aí, o corte, eu fiz também com assimetria para facilitar. Criei um pouco de sombreamento. E nada muito assim. Eu cheguei a trabalhar um pouco de corte ali, um pouco com efeitos meio 3D assim para fazer lá, só que eu vi que ia ficar muita coisa para passar aqui para vocês. Mas quem já tem um pouco de conhecimento em relação a isso, tenho certeza que já pode fazer assim direto. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Perguntaram a minha versão do Photoshop, eu acho, né? Tem como ver aqui, né? A minha é a última, eu atualizei, a última versão mesmo na atualização lá do Creative Cloud. É o CC, agora eu não lembro onde é que veio aqui. Ajuda. Não sei se é... Acho que é aqui, sobre Photoshop. Sobre Photoshop, Vamos ver. Vou carregar aqui. É aqui, ó, versão 21.2.2. Boa. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem todas as texturas, elas já foram salvas. E como eu falei, fez o blush, você vai salvar separadamente esse blush. Salvar sempre em PNG, por conta dessa qualidade. Fez as sardas, sempre desabilitando essa parte aqui. Nunca pode estar... você não vai levar isso aqui junto com esse rosto. Isso aqui é só uma base para a gente trabalhar em cima. Tá? E aí vocês vão salvar sempre separadamente, para vocês poderem trabalhar isso de forma separada lá no Spark, que aí a gente vai fazer tudo por lá. Então pronto, aqui essa parte, agora a gente vai passar tudo isso aqui lá para o Spark, tudo que a gente está falando aqui. Então vou mostrar aqui para vocês o Spark, explicar um pouquinho como é que funciona aqui essa área de trabalho, Workspace do Spark. Basicamente funciona assim. Essa parte aqui de Scene, ele funciona como se fosse as camadas do Photoshop, só que ao contrário. O que fica mais visível é o que está embaixo. Diferentemente do Photoshop, que o que fica mais visível está acima. Isso vocês jamais podem esquecer, porque se vocês errarem a camada aqui, vai dar problema no filtro. E eu falo que o Spark, diferentemente da parte criativa, quando a gente trabalha, ele trabalha muito na parte de raciocínio, lógica. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, o Spark é assim, se der 3, tem algum problema e vai dar errado o filtro. Então, vocês têm que sempre pensar assim. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente sabe que vai funcionar aquilo para diversas situações. Diferente quando a gente trabalha com essa parte criativa, por exemplo, quando a gente trabalha com uma identidade visual para marca, cada identidade visual é única, são estudos diferentes, trabalhos totalmente diferentes. Então, aqui dentro do Spark, muitas coisas funcionam parecidas, agora a parte criativa de fora, aí é outros 500, a parte de Photoshop e tudo mais, aí, como eu falei, é a parte criativa, né? Então, a gente aí demanda outros estudos, outras etapas, e vai depender da proposta do seu cliente, a proposta do efeito para o seu perfil, por exemplo. Então, aqui, vamos lá. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o rosto, por enquanto, a gente está fazendo as partes do rosto. E quando a gente trabalha com o rosto, a gente tem que usar o Face Tracker, que está aqui, ó, o primeiro. E a gente insere. Só você vir adicionar o objeto e vir em Face Tracker. Você pode colocar também, clicando aqui com o botão direito, adicionar Face Tracker. Tem essas duas opções. Por que a gente vai usar o Face Tracker? O Face Tracker é como se fosse... Eu vou falar muito de Photoshop aqui, associando, porque acho que vai ficar mais fácil, porque muita gente mexe Photoshop. Mas o Face Tracker lembra muito quando a gente cria pastinhas, grupinhos lá no Photoshop, para a gente colocar as camadas tudo para dentro dele. Aqui nesse caso, a gente vai colocar os Face Mesh aqui dentro,
que é tudo que a gente for criar, blush, sardas e tudo mais, justamente para rastrear o rosto. Então, eu vou mostrar um exemplo dentro do Face Tracker e fora do Face Tracker para vocês entenderem isso. Então, vamos aqui. Aqui no Face Tracker, eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar um Face Mesh, já que a gente está trabalhando com o rosto. E como vocês podem ver, ó, ele está acompanhando o rosto. Ó, exatamente o rosto. Mas se eu tirar do Face Tracker, olha o que acontece. Ele sai totalmente aqui do... Vou botar aqui assim. Ele fica, ó, ele não acompanha o rosto. Ele fica parado ali na cena no meio, sem acompanhar rosto nenhum. Por isso, o Face Tracker serve para isso, para rastrear o rosto. Então, por isso que o Face Mesh ele tem que ficar dentro do nosso Face Tracker. Agora sim, ele vai rastrear o rosto. Pronto, esse Face Mesh eu vou nomear como Blush. Isso vai ajudar a gente, sempre nomeie, porque senão vira uma confusão, fica tudo com o mesmo nome, Face Mesh, Face Mesh, Face Mesh. E isso vai atrapalhar bastante o projeto de vocês, então nomeie. Assim que a gente criou aqui o Face Mesh, a gente vai vir em material e a gente vai criar um novo material. Criamos a camada, criamos o material. Por que criamos o material? Para a gente trabalhar nas propriedades. O que seria isso? Colocar textura, opacidade, blend mode, várias situações. E agora vocês vão ver isso aqui na prática. O material eu vou chamar de blush também, para a gente nunca se perder aqui. E agora a gente vai colocar aqui nessa opção, a gente vai colocar flat ou também face paint. Aí dá para colocar qualquer um dos dois. Assim, o que acontece? O flat, ele é ótimo para trabalhar em 2D. Então, por exemplo, a nossa textura é 2D, então fica interessante, ele não vai adicionar cor ali. O standard, ele trabalha muito com a parte de mais para coisas 3D. Ele trabalha muito com luz e sombra. Então, como vocês podem ver aqui, o rosto dele tem essa parte de luz e sombra, justamente porque ele trabalha com isso, o que a gente não quer. E tem o face paint, que ele é ótimo para trabalhar com maquiagem, tatuagem no rosto e tudo mais. Mas em algumas situações eu acabo não gostando dele, em algumas situações, algumas texturas que eu quero aplicar aqui. Mas é sempre bom testar. No blush eu vou deixar ele e vou mostrar para vocês todas essas opções que a gente tem aqui. Aqui em textura a gente vai texture. E aí aqui a gente vai onde está a textura. Isso aqui tudo eu vou disponibilizar para vocês. E aí a gente tem essa textura aqui, que é o nosso blush. E pronto, aí agora a gente já aplicou o blush. Como vocês podem ver, o blush, ele é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Cada tom de pele funciona diferente, a questão da cor. Então pode acontecer às vezes de camuflar a cor, então vocês têm que sempre testar em diversas tonalidades de pele. Então é sempre bom ir testando e vendo. Aqui, no caso, a gente consegue diminuir a opacidade desse blush. Aqui no BG Influência, a gente consegue a questão do... Mexe um pouquinho aqui, né, do brilho. E também aqui dá uma escurecida um pouco se a gente ir descendo. Aqui no Brightness, que é o brilho, é sempre bom ter cuidado, porque às vezes na incidência da luz fica muito claro. Então eu não gosto muito de exagerar aqui, não. Então a gente sempre tenta deixar o mais natural possível. Então, às vezes, eu gosto de deixar o blush mais forte no Photoshop e vir aqui diminuir a opacidade do que ficar voltando lá toda hora para intensificar. Então, eu prefiro fazer assim, fica mais fácil. Vamos lá. Agora a gente já criou o blush. Agora a gente vai criar as outras. Vamos criar agora as sardas. Ó, tô fazendo exatamente como eu expliquei para vocês. Criei um novo Face Mesh dentro do grupo do Face Tracker. Se eu fechar, ó, some, porque ele está dentro do grupo do Face Tracker. Vamos criar um novo material, que é as sardas. E aqui a gente vai colocar... Eu vou colocar aqui Face Paint também. E vamos colocar a nova textura, que as sardas estão aqui. Acho que é essa aqui. Pronto. E as sardas, como eu falei da Coraline, são sardas bem fake, são pontos assim. É um desenho, né? Então a gente já consegue imaginar mesmo que não precisa ser algo tão realista assim. Como a gente está fazendo algo inspirado nesse desenho, então fica bem legal. Se vocês quiserem descer aqui para dar uma escurecida a mais, aqui no Brightness também vai dar um brilho, não é o que a gente quer, então vou aumentar um pouquinho. E vai ficar basicamente assim. Eu vou tentar pegar um rosto que esteja parado, mais paradinho, porque senão eu vou ficar mexendo no rosto aqui o tempo todo. Pronto. Então as sardas elas vão ficar mais ou menos assim. E aí depois de tudo isso que a gente já trabalhou aqui, de sardas e tudo mais, agora a gente vai ir adicionando as outras coisas pouco a pouco, então.
Como a gente está trabalhando com o rosto, a gente vai continuar no Face Tracker, até a gente trabalhar agora com as outras coisas. Aqui a gente vai colocar o corte da boca, dos lábios, criar um novo material. Corte. E aqui vou colocar Face Paint. Tem outras opções, mas eu vi que o corte dos lábios, aqui na região perto dos lábios, o corte ele ficou melhor no Face Paint porque ele acompanha bastante a questão da musculatura do rosto, então eu acho que fica melhor assim, ao contrário do flat, fica muito mais paradinho assim. Então deixa eu colocar o corte. Sim. Tem uma pergunta da Isabela Alves, como você coloca esses vídeos demo? Esses vídeos demonstrativos aqui, que são os nossos simuladores, é só você clicar em mais e procurar o vídeo no seu computador e tudo mais. Só que o vídeo ele precisa estar em formato WebMe. É bem assim, Web e M, assim, no caso. E aí, então, se você gravar, eu tenho algumas partes aqui que eu mesmo fiz. Essa aqui é um canto da minha mesa. Então, a gente pode gravar os nossos mesmos. Como no nosso celular fica em formato MOV, é só você ir em um site que converte MOV para WebMe. Eu digo que você grave um vídeo aí no máximo de 10 segundos para não ficar muito pesado aqui os simuladores no seu computador e acaba querendo ou não, acaba pesando muito. Tem outros aqui também de viagem que eu fiz, deixa eu ver se está por aqui. Então é bem legal aqui, ó. Então é bem bacana. Então, é só fazer isso, é bem tranquilo. E se não me engano, tem um destaque meu de dicas que eu ensino também lá no meu Instagram. Também tem essa dica, eu entrando no site, convertendo e tudo mais. Então, vamos lá. Aí aqui tá o corte da boca, que é a parte, enfim, da cora, que é a parte... Sim, pode falar. Pediram, o Johnny Bodoni pediu para você ir um pouquinho mais devagar, que ele está tentando acompanhar. Tá bom. E o Leonardo Fernandes perguntou se é possível colocar um vídeo com um canal alfa. Como assim colocar um vídeo com um canal alfa? Eu não entendi. Tem como a gente trabalhar com alfa aqui no Spark, mas o que seria esse vídeo e qual que é o intuito que você tem com o que você quer fazer no caso, né? Se você me explicar, eu vou saber te dizer. E então, aqui do corte, eu vou tentar... Se vocês tiverem dúvida, tipo, volta em alguma coisa, vocês podem me falar que eu volto. Mas... recapitulando aqui para vocês, o que eu fiz basicamente é rastrear o rosto, porque a gente está trabalhando com o rosto, por isso que a gente está usando o Face Tracker. É só você adicionar o Face Tracker aqui e ir colocando. Então, colocamos o blush, as sardas e o corte. Agora, a gente vai colocar aqui as nossas outras texturas que a gente tem aqui na pasta. Que são outra coisa também, já para dar dica para vocês, vocês não precisam adicionar nada assim, vocês podem já adicionar todas as texturas de uma vez. Então, eu vou usar tal textura, você pega a textura e arrasta para cá, e aí você vai adicionando aqui sem ter que ficar abrindo a pasta toda hora. Vou dar um exemplo agora, como a gente vai usar a parte de lips, que é os lábios, eu vou arrastar para cá, e vou fazer o seguinte, estou mostrando esse outro formato que é mais prático também. Vamos adicionar aqui, então. Sim. Ele falou que o que ele queria saber é colocar uma animação com fundo alfa para ser colocado sobre a face. Acho que é como se fosse um vídeo transparente para testar uma animação em cima do rosto. Assim. Acho que funciona, né? Olha, eu nunca fiz isso. Pra te falar a verdade, eu não entendi muito bem, não. Nunca fiz esse estilo. É um filtro animado, eu acho que ele tá perguntando, assim. Por exemplo, uma lágrima escorrendo, assim, eu acho que funciona. Sim, já vi coisas do tipo. Eu nunca trabalhei com esse estilo de fazer assim, mas eu acredito sim que funciona. Como eu falei, depende mesmo do intuito aí, a forma como você vai trabalhar para testar e ver. Mas eu nunca fiz um caso nesse estilo aí para poder te falar como que funcionaria, como que faria dessa forma, para poder te falar, assim. Então, vamos lá. Agora, vamos lá adicionar os novos Face Meshes. Além do corte, agora a gente vai colocar o Lips, que é a parte de lábio. E a gente vai criar, então, um novo material. Que vai ser o Lips. E aqui a gente vai colocar Face Paint também. Não esquecendo, a gente já tem o Face Track, então a gente vai criar um novo Face Mesh, não um novo Face Track. O Face Track é o rastreio, o Face Mesh é cada partezinha, no caso, que a gente está separando aqui do rosto.
E então agora aqui a gente vai pegar o Lips, já tem o material, o Face Paint. E agora, ao invés da gente vir aqui em New Texture para procurar a pasta, a gente só vai clicar aqui em Lips, porque ele já está aqui, ó. Então a gente vai clicar em Lips e pronto, agora a gente já tem o lábios. A boca dela é bem vermelhinha nos desenhos que eu vi ali. Então a gente tenta recriar o máximo possível e ver como é que funciona. Quando eu estava recriando, eu queria muito modificar o rosto e tudo mais. Eu cheguei a fazer, mas ia ficar muita coisa aqui. Porque o rosto dela é um formato muito triangular, mais redondinho, mas tem uma pontinha no queixo triangular. E fica super legal. Talvez eu traga de alguma forma diferente aí lá nos stories, como é que seria um filtro mais aprofundado, sem ser mais... porque esse aqui é mais para introduzir mesmo vocês, porque nunca mexeu, saber conseguir já pegar, porque só isso aqui que eu falei já tem gente que não está conseguindo acompanhar, sendo que é uma parte mais simples, mas é porque são pessoas que geralmente já nunca abriram o programa ou ainda estão conhecendo o programa, então realmente foi assim uma coisa para todo mundo pegar assim de primeira. Mas depois eu quero fazer uma forma mais aprofundada mesmo aqui do filtro. Então vamos lá. Aí aqui no lábios, no caso, eu vou diminuir só um pouquinho a opacidade para não ficar muito intenso. Testando aqui. E pronto. Aqui a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa. Agora a gente vai fazer a parte do botão, tá? Que é o botão nos olhos dela. Eu vou mostrar como é que faz esse botão, tá? Para vocês poderem fazer também. Então, vamos lá. A gente vai lá para o Illustrator agora. Eu não ia passar essa parte do botão no Illustrator, porque tem mais um programa para vocês mexer. Mas tudo bem. Acho que dá para fazer rapidinho aqui com vocês. Aqui no botão, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer só o botão aqui, a parte mesmo do design do botão, porque eu acho que para acessar a parte de curvas, essa parte de linha do Illustrator é muito melhor do que no Photoshop. Então, eu vou preferir trabalhar aqui nessa parte e lá a gente vai trabalhar para dar aquele design 3D do botão. Então, vamos lá. A gente vai criar um círculo. Para isso, eu seguro o Alt e o Shift para manter o botão tudo do mesmo tamanho. Acho que perguntaram sobre se eu salvo em PNG, né? Eu sempre salvo em PNG tudo, por causa da qualidade. Então, aí é aqui que a gente vai fazer. Vamos criar o botão certinho aqui com o círculo, né? Já que é um botãozinho. E agora a gente precisa de 4 furinhos aqui. Para isso, a gente vai criar mais botões, segurando Alt e Shift para manter o tamanho do botão. Eu vou colocar em uma outra cor aqui, só para a gente ver direitinho. Clico no Alt, seguro Shift para a gente colocar aqui. Seguro os dois. Vou dar um Ctrl G para agrupar isso aqui, ó. Justamente para isso. Clico no Alt, seguro Shift, desço. Agora a gente vai segurar os dois, agrupar. E agora a gente vai centralizar isso aqui tudo. Alinhar a seleção. E vamos centralizar. Pronto, agora está centralizadinho. E agora a gente vai segurar tudo isso aqui. Vamos selecionar tudo isso aqui. Vamos em Pathfinder, janela. Pathfinder. E vamos selecionar esse modo de forma que é o menos frente. Para a gente criar o furo. Então, a gente apagou os botões que estão na frente. E agora a gente vai passar isso aqui lá para o Photoshop. Eu já vou deixar aqui a cor escura. Preta. Já temos o botão, vou dar um Ctrl C e vou passar aqui para o Photoshop. Aqui eu vou usar... Vocês podem criar um novo... Eu vou criar aqui um novo documento. E eu vou deixar um tamanho ali de 500 por 500 pixels, mais ou menos. Se vocês tiverem dúvida no botão, vocês me perguntem, que eu fiz um pouquinho mais rápido, justamente porque ainda tem o Lightroom. Mas qualquer coisa vocês me falam. Pronto, aqui a gente tem um botão. E agora a gente vai criar um pouco de profundidade nele. Então a gente vai trabalhar um pouquinho como um estilo como se fosse 3D. Ele vai se manter um arquivo 2D, mas só para dar esse estilo. A gente já vinha aqui nessa parte de FX aqui dos efeitos. Vamos aqui vir em Chamfer. Chamfer, não sei como é que falaria. E agora a gente vai trazer a profundidade dele. Então, aqui na profundidade é só vocês aumentarem, se vocês quiserem, aqui. Na profundidade, aqui é o tamanho. Então, estou mostrando para vocês terem uma noção. Aqui é a suavização disso. Eu gosto de dar uma suavizada.
Um pouquinho. Aqui também tem um contorno. Aí vocês definem. E aqui tem a curva. Já tá, geralmente isso aqui fica reto, como eu já mexi. Já tá tudo alterado aqui da outra vez que eu fiz. Mas aí aqui é só vocês regulando essa parte, porque ele fica reto e acaba pegando só essa parte aqui. Então eu gosto que tenha uma curvatura aqui, pra gente poder mexer na entrada e saída do botão. Também dá para adicionar uma textura, se vocês quiserem adicionar uma textura ali, achar alguma imagem que traga um pouco mais de realidade ao botão, vocês podem fazer isso também. Nesse caso, eu não fiz. E também pode... Peraí, aqui na sombra projetada, voltando. Aqui a gente também tem a parte da sombra projetada, então vocês conseguem adicionar um pouquinho de sombra atrás, assim, só para trazer mais um pouquinho dessa profundidade, trazer um pouquinho mais de realidade. Então, aqui a gente tem a distância dessa sombra aqui, ó. A gente consegue trabalhar assim. Aqui a opacidade. E no tamanho a gente dá uma suavizada boa, não é uma suavizada, mas a gente dá uma espalhada nele. E aqui na expansão também, eu gosto mais, eu tô fazendo no olho, porque eu já costumo fazer assim. Mas vai muito de gosto para gosto mesmo, e vocês veem. Aqui só que eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a distância. Então, o botão ele é feito basicamente assim. Mostrei mais ou menos como é que vocês fazem para vocês fazerem realmente do zero, né, o botão. Mas se vocês quiserem baixar da internet também vocês conseguem. Mas aí no caso eu fiz assim, vou disponibilizar o que eu vi tá lá para vocês usarem também. E agora a gente vai colocar o botão aqui no olho dela, tá? Diferentemente do Face Mesh que fica no rosto, a gente vai querer um botão, mas a gente quer um botão que acompanhe o rosto, mas que não fique no rosto. Quando a gente quer que fique no rosto, é o Face Mesh. Mas quando a gente quer que acompanhe o rosto, não é o Face Mesh. A gente vai usar, nesse caso, o plano. Então, a gente vai vir aqui em Face Tracker, adicionar, e vamos adicionar um plano. E como vocês podem ver, o nariz ele criou um furinho aqui, porque ele está criando um recorte. Para a gente remover isso aqui, a gente vai criar um novo material. Eu vou colocar aqui o nome de botão. Botão. E agora aqui no botão eu vou passar o que tem aqui já para cá. E agora a gente vai colocar o flat. Vamos, colocar o flat. Vamos vir em Advanced e a gente vai desabilitar ambos para não criar esse recorte que está aparecendo aqui. E agora a gente vai adicionar o nosso botão. Agora que o botão já está aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um zoom aqui, eu seguro o Ctrl e com o rolinho do mouse eu vou para frente. O Alt eu consigo fazer esse movimento aqui. E com o Ctrl também eu consigo trazer para frente, assim. Certo? Então, agora eu vou deixar um pouquinho de lado só para ver a questão da profundidade. Aqui no botão, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar a setinha, trazer para cá, mais ou menos, o botão vai ficar aqui. E através eu não sei como é que eu poderia dizer isso aqui, mas tem uns ajustes aqui em cima. Esse aqui a gente vai ajustar a posição, esse aqui a escala, então o tamanho, a gente vai vir aqui para a escala. E nesse quadradinho, vou dar uma pausa nela aqui. Nesse quadradinho a gente vai fazer de uma forma com que diminua tanto o X quanto o Y. Então, tanto a largura quanto a altura. Então, a gente vai diminuir tudo isso aqui. Até ficar bacana. Vamos subir isso aqui. Trazer um pouquinho aqui pro lado, até ver como é que vai ficar. E a gente tem que testar nos rostos para ver um que fique bom em todos os rostos. Então, tentar se encaixar esse botão na maioria dos rostos que a gente puder. Vou pegar esse Ctrl aqui e vou arrastar um pouquinho para cá, porque agora a gente vai segurar esse azul aqui para profundidade, tá? Para que ele fique mais aqui assim e não assim, né? A profundidade ela vai fazer isso, porque senão às vezes pode ficar além do nariz, a gente não quer, a gente quer como se ficasse mais próximo do olho. Então, com o azul, essa setinha azul, a gente vai trabalhar a profundidade aqui na posição. E aí a gente vai testando sempre, vendo como é que tá ficando.
e vai testando, porque em alguns rostos às vezes fica super diferente de um outro, então tem que ir testando. Vamos lá. Agora eu vou só diminuir um pouquinho mais aqui no quadradinho. Opa, que eu tô na posição. Aqui. Só um pouquinho mais. Acho que fica melhor assim. E agora a gente quer no outro olho. Ao invés da gente fazer tudo de novo aqui, como a gente tá usando, a gente vai usar o mesmo botão, a gente não precisa criar um novo material. A gente vai utilizar o mesmo material. Isso é uma coisa que é possível no Spark. Então a gente vai duplicar ele, ou com o botão direito e vir em duplicar, duplicate, ou Ctrl D. Vamos no Ctrl D mesmo. Ele vai continuar usando o mesmo material, como vocês podem ver aqui no material, aqui no canto direito, ele está usando o mesmo. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui na posição a gente vai segurar o vermelho e vamos arrastar aqui para o lado. Só o vermelho. O que torna bem mais prático do que criar, né, tudo do zero. Então, a gente vai fazer basicamente isso aqui. E aí você vai testando, vai vendo como é que tá. Isso aqui eu vou deixar um pouquinho para cá. E depois a gente vai testando em outros rostos. Aqui já tá, assim, boa parte aí a gente já conseguiu fazer do filtro. A parte mais de maquiagem, botão, ainda falta a gente ver a questão do preset. Não vou adentrar muito no preset porque é muita coisa, meu Deus, é muita ferramenta, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o preset e também a gente vai falar também, vou trabalhar aqui e mostrar para vocês também o filtro de cor, que aí a gente vai adicionar um filtro de cor com suavização na pele. Tem uma pergunta, como carrega a imagem no material? Para colocar no material, é só você abrir o material. Aqui em textura, você vem, ou você vai em New Texture para procurar na pastinha onde está a textura, o material, né? A textura que você quer utilizar no material, a imagem. Ou então, se você já fez que nem eu expliquei aqui, pegou e arrastou, você pode simplesmente vir aqui e procurar por ela, porque tudo que tiver aqui na pasta texturas vai aparecer aqui. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Bom, agora a gente vai, então, para a parte de LUT. Vamos lá para o Lightroom. Aqui no Lightroom, esse LUT neutro, eu já disponibilizei lá na pasta também. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Eu procurei algumas imagens que tinham um pouco de tom de Halloween, assim, pra gente poder trabalhar em cima. Tons laranjas e tudo mais. E é assim que eu criei o efeito, tá? Então, basicamente, fiz as edições de HCL, curva de tons e calibração. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença sem curva de tons, que é muito importante, sem calibração, que ela dê uma calibrada nas cores, sem tonização dividida e sem HCL aqui, não faz tanta diferença aqui nesse trabalho aqui. Mas eu quero mostrar para vocês aqui é que o mais importante está aqui. É muito importante a gente editar as curvas de tons para a gente alcançar a cor que a gente quer. Eu vejo muita gente editando só HCL, mas o preset ele vai muito além disso, principalmente quando você quer alcançar certas tonalidades, certas cores, dependendo da proposta do efeito. E o HCL, ele é específico de uma cor. Você vai trabalhar especificamente numa cor, no tom de uma cor, e não no efeito geral, não na edição geral. Então, isso é sempre importante tirar da cabeça e pensar que não é só aqui. Aqui é uma parte complementar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a curva de tons e a calibração é o DNA. É o DNA, nunca esqueci disso, mas é o DNA de uma edição. Sem eles, é um preset qualquer. Que torna seu preset único, com uma identidade única, é fazer as edições e alterações nessas ferramentas aqui. Então, é super importante vocês mexerem nelas. E, então, é isso. Esse foi mais ou menos o LUT. Eu vou disponibilizar o LUT lá para vocês. Eu preferi não fazer do zero... Oi. Tem uma pergunta aqui do Vitor Mendes, veio do Face. Qual Wacom que você usa? Tá. Eu uso essa aqui, que é o Wacom One, né? A display de 13 polegadas, acredito que seja 13, né? Isso. Mas eu também tenho essa pequenininha aqui, ó, que eu gosto muito. Antes eu ter a Wacom One,
eu tinha essa aqui também. A diferença, claro, é porque essa aqui tem display, então é muito mais fácil. Tanto é que às vezes quando vocês olham aqui para a câmera, eu estou olhando para a mesa, porque o meu notebook ele tem uma tela mais fosca e a tela dessa mesa ela é muito fiel às cores, eu achei incrível. Então eu gosto muito de acompanhar o meu trabalho por aqui. Então muitas vezes eu fico olhando para cá do que pela tela do notebook. Então, assim, sou apaixonada, sou suspeita para falar dessa mesa aqui. Mas, então vamos lá. Então aqui no Lute, acho que alguém perguntou de Lute, né? Sim, pode fazer no Photoshop, com certeza. Tem pessoas que preferem o Photoshop, inclusive. Eu prefiro o Lightroom, porque eu consigo alcançar... Tem gente que fala que prefere o Photoshop porque consegue alcançar cores no Photoshop e não consegue no Lightroom, e eu sou o oposto. Eu prefiro o Lightroom justamente porque eu também tenho mais familiaridade com o programa. Então, vai muito de familiaridade. Não é só o programa, é o que você consegue fazer com o programa. Então, não existe regra de melhor programa. O que você consegue fazer com ele é o que vai ser bom para você e o que vai ser bom para o seu projeto, para o seu trabalho. Então, se você prefere no Photoshop, você pode pegar essa imagem de Lute e trabalhar as cores lá. Lembrando que se você trabalhar com sombra, realce, brilho, exposição, contraste, isso vai fazer com que estoure o seu filtro, tá bom? Porque o Lute, ele reproduz cores RGB, trabalha com cor, não com luz. Então, isso vai acabar estourando o seu efeito. Então, o importante é que você trabalhe mais com as cores. Não vou te dizer que, não pode usar a luz. Tem filtros meus que eu trabalhei com luz e não deu problema nenhum. Mas é bom você testar e ver o que funciona, né? Então, tem que ir testando. Você aplica o Lute direto no neutral? Sim, eu pego o Lute, aqui o Lute que eu tenho neutral, fiz a configuração, copio aqui, né, através do copiar, venho aqui no Lute, colo ele aqui, peraí que tem essa barrinha aqui. Aí eu colo aqui, já venho aqui em colar, para colar as configurações que eu editei, venho em arquivo, exportar. Na hora de você exportar aqui, é importante que você salve em PNG, tá bom? Nunca em JPEG. No momento que você salva esse arquivo, no momento que você salva o Lute, esse Lute, ele vai estar em PNG. No momento que você salva em JPEG, você está comprimindo esse arquivo. E por mais que depois você abra no Photoshop, abra em qualquer lugar que você vai imprimir, você já comprimiu. Então ele tem que estar sempre em PNG. Ele nunca pode deixar de ser PNG. Isso é muito importante. Então aqui, ó, aqui, formato de imagem, a gente salva. Opa, que eu botei PNG, tá bom? Exatamente assim que eu salvo e venho exportar, escolho a pasta que eu quero e exporto esse arquivo. Então aqui tá mostrando o meu antes e depois, aqui tá o Lute neutro, né? O Lute de origem, que eu costumo chamar também, que não tem nenhuma edição, ele tá neutro. Aqui já é ele editado, mexendo nas cores e tudo mais. Então aqui tá a diferença entre um e outro. Estão perguntando se o template do Lute dá para baixar no site do Spark. Não, lá não tem, mas se você pesquisar Lute neutral, eu vou disponibilizar na pasta também, então vai estar lá, não precisa se preocupar. Vai estar aqui nessa pastinha aqui, já vai ter tanto esse rosto que eu mostrei para vocês, quanto o neutral, para vocês poderem usar. Tanto o filtro que a gente for fazer aqui também vai estar lá, as texturas, tudo vai estar na pasta para vocês poderem utilizar. Vocês podem pesquisar por Lute neutral PNG, que vocês vão achar aí no Google de primeira. Mas, qualquer coisa, só esperar aí que a gente disponibilize para vocês. E aí, no caso, é isso. Como eu falei, as ferramentas do Lightroom são muitas. Existem muitas configurações. Existem uma explicação muito enorme para vocês entenderem essas ferramentas. Então, por isso que eu não vou adentrar tanto assim. Não peguei muito bem a parte de criar o Lute e exportar neutral. Então, o que acontece? Vou explicar aqui novamente. Aí você me fala se você consegue entender. Aqui a gente tem o Lute. Primeiro de tudo, você importa essa imagem para cá, que é a imagem que eu mostrei na pasta para vocês que tem lá. No momento que você importou, você faz as edições aqui de curva de tons, HCL e tudo mais, tonalização dividida. No momento que você fez essas edições de cor, você vai copiar as configurações. O que eu indico é fazer sempre em cima de uma foto. Então, vou copiar aqui as configurações. Eu não sei se essa foto que eu mexi. Então, vamos colar aqui. Vou colar aqui. Essa foto aqui é o antes e o depois, tá bom? Aqui tá o antes e depois do Lute que eu fiz.
eu faço em cima de uma foto. Por que que eu fiz em cima dessa foto? Porque eu queria alcançar bastante os tons de laranja. Eu queria deixar o efeito com um tom mais alaranjado por causa do Halloween. Então, você faz em cima de uma foto que você tem como proposta de efeito. Se você quer trabalhar com efeito, se você quer trabalhar com cores laranja e verde, você pega uma foto que não tem laranja e verde, como é que você vai alcançar esses tons? Você precisa ter uma foto que tenha os tons que você deseja trabalhar. Você pode trabalhar de diversas formas, cores análogas, enfim, diversas coisas. Tem um mundo enorme para você combinar as cores. Então, no momento que você combinou essas cores aí que você quer trabalhar, você mexe aqui e pega uma foto, tentar pegar uma foto no máximo, assim, que esteja sem edição ou com pouca edição, para não atrapalhar no resultado final. Fiz a edição, gosto de colocar essa opção YY aqui, quando você abre ele tá assim, você vem aqui, vai aparecer antes e depois, pegou a fotinha aqui, editou e tudo mais, olha, tá ótimo, é assim que eu quero, você vai copiar essa edição e você vai testar em outros estilos de fotos. Outros estilos de foto que às vezes nem tem o tom laranja, mas é para você ver como é que se comporta na pele da pessoa e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar essa foto aqui. Eu vou colar aqui em cima essa edição. Ó, aqui eu já consigo ver então como é que ficou num céu nublado, na pele da pessoa, não esbranquiçou, no cabelo loiro, enfim, no verde como é que fica. Então, é assim que a gente faz. A gente testa diversas vezes para ver até onde a gente quer chegar com esse efeito e ver se está alcançando realmente a proposta do filtro. Eu falando assim parece muito complexo, mas na hora da prática e na hora que você começa a mexer com isso, tudo fica muito claro, fica bem claro para você a forma como você mexe no Lightroom e, enfim, tem diversas assim possibilidades dentro dessa ferramenta aqui. Por isso que eu falo que se eu ficar falando aqui, meu Deus, eu vou ficar o dia inteiro falando. Mas depois que você achou, você vai colar então aqui a pré-definição, exatamente como ensinei, copiou aqui, colou aqui. Mas primeiro faça em cima de uma foto, depois você vem aqui e aplica no LUT. Aplicou no LUT, né? Aqui tá o LUT, né? Aqui só coloco nessa opção para a gente ver como é que tá o antes e o depois. Vem arquivo e exporta. No momento que você exporta, vai ir para a pasta que você selecionou, o LUT, que é esse aqui para a gente poder usar ele. Então é bem simples assim, a exportação não tem nenhum mistério assim de fazer. Acho que a parte mais complexa mesmo é fazer o efeito, o resto é tranquilo. Depois disso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vou vir aqui. A gente vai vir, vou aumentar um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar com o editor, o Pet Editor. Aqui é onde a gente vai trabalhar com o Pet, que eu vou mostrar para vocês, que é para a gente poder trabalhar com o LUT, ele identificar essa cor aqui e tudo certinho. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu falei, o LUT você vê a proposta primeiro. Então, o que você achar que fica melhor para aquela proposta de efeito, aí você segue assim. Digamos que 100% dos meus filtros tem LUT, porque eu gosto, ou acho que 100%. Eu gosto de trabalhar com LUT. Eu gosto de ter uma identidade do meu trabalho ali, e foi na parte que eu me especializei dentro dos filtros. Tem pessoas que se especializam na parte 3D, enfim, tem um mundo muito grande aí de filtro para poder ser trabalhado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o LUT. Aqui nas texturas está o LUT, que é esse que eu mostrei lá para vocês, ó, exportado. Só pegar, eu vou pegar e vou arrastar para cá. E a gente vai usar um Pet Editor, a gente vai usar dois, na realidade. A gente vai usar esse aqui, tem lá no Spark, eu vou mostrar como é que a gente extrai a biblioteca dele. A gente vai usar esses dois, que um é de cabelo e um é do LUT. Eu não vou saber dizer agora o nome das pessoas que desenvolveram esse patch, mas eles disponibilizaram gratuitamente. E é incrível, tem muitos criadores aí que fazem e disponibilizam. Agora a gente vai arrastar esse Fast Color. Inclusive, esse tutorial de LUT tem lá no Takeover que eu fiz com a Acon, tem no destaque lá. Eu fiz esse tutorial mais rapidinho mostrando nos stories, para vocês verem que não é nada assim complexo demais para conseguir mostrar nos stories. Agora a gente vai trabalhar com o LUT, como eu expliquei, então a gente vai passar o LUT para cá e vou deixar por enquanto aqui. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de um material para fazer essa captação, digamos assim, no geral. Vamos adicionar aqui um retângulo, tá? Esse retângulo vai ser o LUT.
e ele precisa estar lá em cima. Vocês estão vendo que é tudo camada? Então, é muito interessante isso aqui da gente entender, para não fazer nada errado aqui no efeito. Agora aqui, ó, como vocês podem ver, ele tá um quadradinho só, então a gente vai vir aqui na camada, a gente vai pegar a largura, a altura, deixar tudo assim, pra gente ocupar toda a página, ver como é que fica, ó, em todos os dispositivos. Isso é muito importante. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um material que vai ser o LUT. Só que aqui a gente não vai adicionar textura, a gente vai extrair essa textura para ligar aqui. Então a gente vai vir aqui em textura e liga aqui. E agora a gente vai pegar a câmera lá em cima e vamos extrair ela, para que a gente consiga fazer o quê? A gente pega esse LUT e aplique na câmera. Então ele vai ficar aplicado ali na câmera para funcionar esse LUT que a gente está fazendo aqui. Vocês podem pegar o LUT por aqui, mas eu vou mostrar desse jeito que eu tenho costume de fazer. Então, a gente vai ligar a câmera na textura, o LUT no LUT e no material. Pronto. Agora o efeito já está funcionando. Como vocês podem ver, algumas coisas sumiram. Então, a gente vai... Quando isso acontece, como eu expliquei lá de início, é por causa do recorte ali do Advanced. Então, a gente vai lá no Blush. Vamos ver o que está aqui. Ó, desabilitar, agora o blush vai voltar a funcionar. O lips também, já desativar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui recortando. As sardas também. Porque às vezes aqui não aparece, mas aí quando você vai testar na câmera do seu celular, você vai para frente e a textura some. Se isso acontecer, pode ver se aí é só você desabilitar. Pronto, como vocês podem ver, o LUT já está funcionando. É bem simples para poder fazer funcionar o rastreio. Então, nada de complicado. É só esse teste, como eu falei, vai estar na pastinha também para vocês poderem usar. Thay. Sim. O Gilberto falou que estava um pouco rápido e ele não conseguiu acompanhar porque o cursor estava pulando. Ele pediu para você mostrar de novo onde carrega e onde põe. Qual parte que ele está falando? Do LUT? Isso. Não, acho que é essa parte. Que você essa parte aqui do Spark. Isso. Certo? Tá bom. Não, do LUT. Então vamos... Ele respondeu LUT, desculpa. LUT, então lá no Lightroom, que ele quer dizer? Seria isso? Deixa eu ver se acho ele que aqui. sim. É no Lightroom ou no Spark? No Spark. No Spark. Ah, tá bom. Então vamos lá. O que acontece? Aqui em Canvas a gente vai criar um retângulo, tá? Pra gente criar isso, é só vir adicionar o objeto e adicionar retângulo, que tá aqui. No momento que cria, é importante saber o posicionamento dele. Então, ele costuma vir para cá, eu deixo sempre ele lá em cima. Porque senão vai sumir todo o meu blush, sarda, corte, todas essas coisas que eu criei aqui. Então, por isso que eu deixei o posicionamento lá em cima. No momento que você criou o LUT, você vai criar um novo material. Exatamente como ensinei nos outros, a gente cria um novo material. No momento que eu criei o material, ele está aqui. E o material serve para quê? Para as propriedades. E agora eu vi que eu não coloquei flat aqui. E aqui é flat, tá, gente? Aí vocês colocam flat. No que vocês colocam flat, vocês vão extrair para o Pet Editor. Essa setinha aqui extrai para o Pet Editor, que é esse pet aqui. Para vocês habilitarem, é só vir em View e colocar essa primeira opção, que é Ctrl Alt P. Assim que vocês extraíram essa textura para cá, clicar na setinha, ela vem para cá. Esse Fast Color LUT, eu desliguei tudo, eu desconectei para vocês verem, ele se encontra aqui, ó. Esse editor, ele não é nativo do Spark, ele tá aqui na pastinha. Essa pastinha, vou disponibilizar para vocês com tudo, para vocês terem acesso. Assim que vocês passaram para cá, é só você vir e arrastar para cá, para o editor. Como a gente já arrastou, eu vou deixar assim. Essa câmera textura, ela fica aqui em cima na cena, certo? E o que acontece? A gente precisa extrair essa câmera aqui para o editor, porque essa câmera vai fazer com que pegue o LUT e funcione na câmera, a edição funcione na câmera. A câmera, no caso,
é a câmera, enfim, para funcionar a edição de cor na câmera do celular e tudo mais. E assim que você extrair essa câmera, ela vem aqui, ó, para cá, nas nossas texturas. Então, eu vou fazer de novo aqui para vocês verem. Eu vou dar um X aqui, para deletar aqui. Clicou na câmera, extrai a textura, ele vem aqui para baixo e a gente arrasta para o Pet Editor. Pronto. Isso aqui é o LUT, é a textura que se encontra aqui, que eu arrastei para cá. Assim, uma coisa que é importante também é colocar no Compression, Filtering, no LUT. Por quê? Aqui não aparece muitas vezes quando a gente não faz isso, mas isso é para evitar manchas e ruídos. Porque se você colocar, se você não colocar no Compression, ele vai comprimir. O que vai acontecer? Vai diminuir a resolução do LUT. Então, o que a gente vai fazer agora? Ligar a câmera na textura, ligar o LUT no LUT e ligar aqui no LUT. E pronto, já está funcionando. Aí você me fala se deu para entender agora. Uma coisa que eu sempre falo do Spark é que são muitos passos. E isso que eu tentei ao máximo, assim, fazer algo mais simples possível, mas é muito passinho, assim, realmente para quem nunca pegou ali o Spark, fica um pouquinho complexo. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar no direct mesmo após aqui, que eu posso mostrar nos stories, eu explico para vocês direitinho. Então, qualquer coisa, vocês podem me falar, tá bom? E dá para assistir lá. o vídeo de novo também, se quiserem. Vai olha só, melhor ainda. Melhor ainda que vocês conseguem acompanhar o passo a passo tudo de novo. Porque às vezes de primeira realmente é difícil pegar. Então, mas aí vocês conseguem ver lá. Bora lá de novo, então. Nunca esquecer, então, de colocar no Compression e no Filtering. Eu vou compartilhar no meu Insta também alguns posts falando sobre LUT, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Algumas regrinhas, algumas coisas para ajudar vocês na hora de desenvolver o preset. Então, vocês podem acompanhar lá também. Então, vamos lá. Aqui já tá assim, mais ou menos pronto. Agora falta o querido cabelo. Agora são outros passos. Eu espero não deixar vocês mais confusos, porque realmente é muita coisa, mas vai dar certo no final. E como vocês podem ver isso aqui novamente, isso vai se tornar mais fácil. E eu vou recapitular depois no final algumas coisas importantes que eu falei aqui para vocês também, para vocês não ficarem perdidos. Esse patch aqui é o Kick Hair. Esse patch, ele não está no nativo do Spark. Esse patch eu vou estar compartilhando com vocês na pasta também, tá bom? Que vai estar lá. A gente vai extrair para cá. Quando eu falo extrair, é pegar isso aqui e arrastar para o editor. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai vir aqui, device, câmera. A gente já vem aqui em câmera e aqui em segmentation, segmentation, a gente vai vir mais e vai clicar em hair, tá bom? Essa funcionalidade, ela não funciona para filtros do Facebook, então aqui ele já aparece que o Facebook não suporta. Só você clicar em remover Facebook, então ele vai funcionar somente para Instagram, tá bom? E a gente vai arrastar isso aqui para cá, porque a gente vai usar isso aqui. A gente vai usar. E a gente precisa também criar aqui... deixa eu ver aqui. Certinho. A gente vai precisar criar aqui um outro canvas, tá? Esse canvas é para ficar realmente aqui embaixo por causa do cabelo. E a gente vai criar um novo retângulo, que a gente vai chamar de hair, tá bom? Esse retângulo a gente está criando justamente para fazer o rastreio do cabelo. Ele vai ficar em cima de tudo justamente para não fazer alguns recortes. O que a gente vai fazer aqui? Deixar em todo o tamanho. E aqui, ó, nessa parte aqui, a gente vai selecionar todo, para deixar bem centralizado, que a gente vai precisar disso aqui. Mexendo nisso aqui, agora a gente vai criar um material. Como vocês puderam ver, eu crio a camada e crio o material. Crio a camada e crio o material. Por quê? Porque o material tem as propriedades. Algumas coisas que a gente mexe aqui, a gente não precisa criar o material. Mas vamos focar nessa parte aqui, ó, que a gente precisa criar o material, para também não deixar vocês confusos. Mas a gente precisa criar um material para ter acesso às propriedades. Então, aqui no material, ó, a gente tem acesso a todas as propriedades, que na camada a gente não tem acesso. A gente tem aqui a questão da posição, visibilidade, essa parte aqui que a gente tem acesso, rotação.
E aqui embaixo que a gente tem acesso realmente à textura, a parte da textura desse projeto, dessa camada, perdão. Aqui a gente vai deixar flat. E a gente vai extrair essa textura para cá, que foi uma coisa que a gente já fez ali também, né? Ali na parte do Fast Color. E agora a gente vai fazer ligações. Aqui precisa de uma câmera textura, então a gente já tem uma câmera textura aqui, né? Então a gente não vai criar uma nova câmera textura, a gente vai ligar a mesma nessa aqui. A segmentação do cabelo, que foi o que a gente criou através da câmera aqui, ó. Ele foi direto para cá, igual a textura da câmera, e a gente arrastou para cá. No que a gente arrastou para cá, veio essa segmentação que a gente vai ligar no Hair Segmentation. E aqui a gente vai ligar no cabelo. Ele ficou assim, a gente precisa fazer várias alterações aqui no cabelo para poder... Vou dar um play. Para poder mudar as cores e tudo mais. Aqui a gente tem várias cores. Cada cor pega num jeito do cabelo. Um na raiz, outro mais nas pontas, na lateral. Vocês vão testando nesse patch. Mas eu costumo deixar tudo, nesse caso, nessa edição, eu vou deixar tudo no azul. Acho que eu tenho até o código da cor aqui. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. E aí eu deixo da mesma cor. Aqui eu prefiro deixar mais ou menos assim. Tá? Aqui ele mexe na suavização das bordas. Aqui ele vai, ó, aumentando a extensão. O que acontece? Essa segmentação de cabelo, ela é muito recente no Spark, isso surgiu há pouco tempo. Então tem muitas melhorias para acontecer. Tem muita coisa aí para aparecer e para melhorar a segmentação, que para mim realmente não é das melhores, mas como é novo, a gente tem que aceitar essa segmentação aí. Mas, como eu falei, tem muita coisa aqui no Spark que melhorou com o tempo. Então, como eu falei, é um programa novo, é um programa em desenvolvimento, trazendo muitas novidades. A gente está de olho no que está acontecendo para a gente se atualizar sempre junto com o programa. Aqui no Mode eu vou deixar 1. E aqui em Color a gente vai alterar, então, as cores. Que eu deixei esse tom de azul aqui, ó. Esse aqui, como vocês puderam ver, ficou mais na raiz. Aqui mais no meio. E aqui mais nas pontas. Se vocês querem que no início fique mais claro, no caso, aí vocês podem, né, diminuir um pouco o tom do azul. Aqui vocês podem diminuir um pouquinho. Aqui, em Hair, vocês podem diminuir um pouquinho a opacidade e ver como é que tá ficando. Deixa eu ver. E aí a gente vem aqui na biblioteca, que tem muita coisa legal. Nesse caso a gente vai usar, aqui tem alguns patches, mas nesse caso a gente vai usar esse patch aqui, que é o ajuste de cor. Esse ajuste de cor a gente tem acesso a brilho, contraste, essas coisas, o que é muito legal mesmo isso aqui. Porque, por exemplo, já que a gente não consegue lá no LUT mexer em brilho, porque vai estourar, a gente usa o patch. Ele vai complementar o efeito. Nesse caso aqui, a gente vai usar ele por causa do cabelo. Então, aqui a gente vai colocar 0,2 mais ou menos aqui no contraste. Vou dar um pouquinho de contraste. E aí vocês vão colocando até aqui no Lightness, talvez a gente pode ir testando para deixar um pouquinho mais, ó, mais claro. E aqui também vocês conseguem mexer na opacidade, que eu mexo um pouquinho, eu vou aumentar um pouco no caso. E aqui na segmentação, vocês conseguem mexer, ó, se vocês querem mais suavizado essa borda, né? Essa terminação da segmentação. E aqui limitar até onde vai esse cabelo aqui, né? Essa cor aí. Então, basicamente, essa parte é isto. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem estar me perguntando em relação ao cabelo. Ao cabelo também é a mesma coisa, é como eu falei. Se vocês fazem assim, do jeito que eu estou explicando, do jeito que eu estou mostrando, tá tudo certo, não vai ter nenhum problema, não tem erro. É como eu falei, 2 mais 2 é 4 é aqui, é exatamente aqui. No momento que você erra alguma coisa aqui, vai dar erro, mas é isso, sabe? Dá para você alcançar outros resultados, tem formas mais complexas de fazer, mas como eu falei, só isso aqui já deixou bem complexo. Então, eu tentei fazer as coisas mais simples, mas também com um conteúdo diferenciado para vocês poderem entender e alcançar um pouco mais coisas diferentes e não tão básicas assim.
Mas, recapitulando tudo aqui que a gente fez, que eu acho que é importante vocês saberem, é que a cena funciona em camadas, então é super importante vocês entenderem isso aqui, tá? Então, tudo que fica mais abaixo é o que fica mais visível. Então, isso é muito importante a gente saber. É bom testar também em outros rostos, aqui deu para ver que funcionou direitinho. Dá para você testar outras coisas. Fucem o programa, vê as funcionalidades. Eu não consigo explicar todas as funcionalidades do programa aqui, porque é muita coisa realmente, então eu não consigo aprofundar muito as propriedades, as coisas que possuem aqui. Então eu expliquei mais o que a gente iria mexer, né, para vocês entenderem como que foi feito. Mas, por exemplo, se vocês quiserem alcançar um outro estilo de efeito, em uma outra situação, uma outra cor de cabelo, é vocês fazerem exatamente isso aqui e mudar a cor do cabelo. Ah, eu quero fazer um filtro de maquiagem. Aqui já dei dicas de blush, batom e tudo mais, é fazer exatamente isso aqui. Ah, eu quero uma frase em cima da cabeça, por exemplo. O botão funciona bem parecido com a frase em cima da cabeça, a gente cria a mesma camada, a gente só posiciona em lugares diferentes. Também usar bastante essas... Diminuir um pouco o zoom, que eu exagerei aqui. Usar bastante essas funcionalidades que a gente tem aqui, tá? Que é essa questão aqui do arrastar lá para cima, a posição, isso ajuda bastante vocês a localizar do que ficar editando número por número aqui nas transformações. E tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês, como eu falei, funciona para outras situações. Então, testem, procurem outras referências que vocês podem alcançar. Dá para pegar isso aqui e aprofundar mais ainda. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está olhando aqui consegue fazer isso ou trazer um pouco mais de identidade de trabalho de vocês. Tem gente que pode dominar a ilustração por aí, fazer outras coisas bem mais aprofundadas. Então, vocês testem. E se quiserem me mandar também, ou se vocês postarem, me enviem, que eu vou adorar usar lá nos meus stories. Se quem viu esse tutorial aqui e fizer algo ou aprendeu alguma coisa do tipo, posta os stories lá pra mim, compartilha o filtro comigo, que eu vou adorar compartilhar lá nos stories. Queria muito ter compartilhado mais. Tá, e salvo, Astral, perde tudo. É porque eu já tenho efeito salvo já. Esse aqui é só para mostrar para vocês mesmos, que eu não salvei. Mas vocês podem fazer tranquilo aí e me enviem depois. Eu vou adorar, como eu falei, compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam por direct. Eu ia fazer algumas coisinhas a mais aqui, não vou negar para vocês. Eu ia colocar retouch, só que tem um pouquinho a mais ali, uns negocinhos que eu acho que às vezes vai deixar mais confuso. Então, eu preferi evitar essa parte. Mas, se vocês quiserem alcançar isso, se tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para me perguntar. Ensinei como que faz o botão, as coisas tudo para vocês poderem fazer isso do zero. Eu prezo muito a criação do zero, de ficar pegando as coisas prontas da internet, porque é isso que traz identidade, traz a questão de DNA do seu trabalho. Então, isso é muito bacana. E se acho vocês que tem tiverem só mais alguma dúvida... Uma última pergunta Sim. aqui que eu acho bem importante. Como publicar o filtro? Sim. Tá bom, vamos lá então lá para nossa página. Deixa eu só abrir ela aqui no Chrome para mostrar aqui para vocês. Nossa, aqui tá um calor, né? Nossa Senhora. Jesus. Aqui também tá. Nossa Senhora. Parece que eu vou derreter. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês então. Bom, aqui a gente está no site do Spark, tá? Que é o facebook.com/spark_r-hub/dashboard, que bota aqui, mas se você colocar Spark R-Hub, vocês já vão achar a plataforma para a gente publicar. Quando vocês entrarem, não vai ter assim, não vai aparecer assim, porque vocês não vão ter nenhum efeito. Vocês precisam vincular, tá? Então, por exemplo, eu quero postar no meu perfil profissional. Então, vocês têm que ter uma página vinculada ali a esse Instagram para vocês abrirem aqui no Facebook e funcionar, tá bom? No meu caso, o meu Instagram pessoal é vinculado ao meu perfil pessoal, que tá aqui, ó, aqui embaixo. E aqui, se eu clicar, eu consigo selecionar outras páginas, que tem o meu Instagram profissional também. E aí, você seleciona. Estando aqui tudo certinho, vinculado, é só vir aqui em publicar um efeito.
e já vai aparecer tudo para vocês, vai aparecer um formulário. É muito importante ler a política do Spark. Tem coisas que eles não permitem, então é importante a gente olhar direitinho para a gente não fazer um efeito todo lá e depois não ser aprovado. O Facebook ele tem se tornado cada vez mais rígido com a aprovação, com a análise desses efeitos, porque tem muita gente que tenta burlar. Então, quanto mais tu burlar, mais rígido fica, eles acabam barrando efeitos que não tem problema nenhum, sabe? Efeitos que, como é que eu posso dizer? Que não estão infringindo as regras, digamos assim. Então, aí no caso aqui, a gente tem o nome, que você vai colocar o nome do seu efeito, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar Cora. Aqui você vai carregar o arquivo. Esse arquivo é o .rexport, então a gente vai vir aqui. Vamos vir em arquivo e upload and export. Ou você vem aqui, ó, nessa setinha, e ele vai carregar todo esse efeito para exportar, que vai mostrar o tamanho dele. Ele tem um limite de 4 megas, mas é interessante que o efeito não tenha até 4 megas. Quanto mais pesado, mais demorado fica para carregar o efeito. Então, aqui no caso ele tá um efeito bem leve. E aí vocês vêm aqui em exportar. No que você vem exportar, você salva na pastinha que você tem. Você vem salvar e pronto, vai gerar o .rexport, tá? Quando você vem aqui em File e Save, ele não vai gerar o rexport, ele vai gerar o rproject, que é o projeto, o arquivo do projeto, tá? É diferente, ali você não consegue exportar. Ali é para você abrir ele, usar ele, vai salvar todas as texturas que você usou, os pads que você usou. O que a gente precisa é o rexport. Quando a gente salva aqui em Save, ele já salva o arquivo rexport lá dentro. Vou mostrar aqui para vocês de exemplo. Isso aqui, inclusive, ó, isso aqui é o arquivo que eu salvei lá. E aqui já tá tudo, ó. Aqui ele já gerou o ar... Cadê? Acho que eu apaguei, gente. Mas era pra dar aqui. Mas ele já gera o rexport para vocês. Ou então vocês fazem assim, direto mesmo, e já salvam, tá bom? No que eu vou gerar aqui de novo o export, que eu acho que eu salvei talvez em outra pasta. Então vamos lá. E pronto. Vou botar Cora aqui e salvar. Agora a gente vem aqui, escolhe o arquivo, que tá aqui, ó, rexport. Pronto. Vai carregar o efeito. Colocar aqui na plataforma, que é o Instagram, já que o Facebook não vai funcionar por conta da segmentação do cabelo. Aqui são as categorias. Então, quais categorias ele se encaixa? Você vai colocar. Se é estranhos, assustadores, por exemplo, que são científica, animais, cor e luz. Você vai colocar e você pode colocar até 4 categorias. Aqui, palavra-chave. É interessante você colocar essas palavras-chave, que são hashtags. Então, para as pessoas, na hora de buscar, por exemplo, a pessoa está pesquisando um efeito de Halloween, vai pesquisar Halloween, vai estar lá. Então, é bem legal. Então, aqui iria super se encaixar Halloween, Cora, Coraline. Então, Cora, Coraline, Blue Hair. Então, vão testando. Geralmente coloco em inglês, assim, mas pode colocar também cabelo azul. Vai testando aí as palavras-chave. E aqui você precisa colocar um efeito simulador. Aqui, como vocês podem ver no cantinho desse celular aqui demonstrativo, tem um rostinho, felizinho aqui com brilhinhos. É a galeria de efeitos. Todo mundo que você entra que tem filtro na conta, aparece esse rostinho. Então, aqui precisa de um vídeo simulador. Para vocês fazerem esse vídeo simulador, é só vocês abrirem o efeito que você quer, vir nesse Test on Device, Send to App, e você vai colocar para enviar no Instagram. No que vocês enviam para o Instagram, eu vou esperar carregar para poder mostrar aqui para vocês. Assim que vocês enviam, ele vai fazer upload e vai aparecer aqui nas notificações do Instagram de vocês uma mensagenzinha para testar. Aqui já acabou de aparecer, aqui, ó, exatamente aqui, ó, apareceu. Experimente o Preview rexport. Tá bem aqui. Eu vou clicar nele e vai aparecer testar esse efeito. Ou seja, bem prático. Ele já manda na sua notificação do Instagram. Você vem continuar. E pronto, agora ele vai aparecer o efeito para a gente testar. Ó, testei o efeito e tirei a foto com ele. Prontinho, bem simples. Nesse caso, para fazer o vídeo demonstrativo, precisa ser vídeo. Então, vocês vão pegar, gravam um vídeo, tem que ser vocês, não pode ser outro vídeo. Então, aqui eu gravei um vídeo rapidinho.
para vocês verem. E vocês vão salvar esse efeito aqui, que nem a gente salva qualquer story. No que vocês salvarem, vocês enviam para vocês por e-mail. Eu costumo me enviar por e-mail. Lá no e-mail eu salvo e venho para cá e carrego aqui. E já vai aparecer aqui o vídeo que você gravou. E também aqui você precisa carregar o ícone. O ícone é ali onde quando a pessoa, na galeria de efeitos da câmera do seu story, vai aparecer vários ícones de efeitos. Então ali vai estar efeito. É super importante que o ícone de vocês esteja realmente relacionado ao seu efeito. Isso vai ajudar a memorizar o seu efeito, isso vai ajudar as pessoas a entenderem que efeito que tá ali, né? Através daquele ícone, e vão acessar se tiver interesse e tudo mais. Então o ícone não pode ser uma coisa totalmente nada a ver. Ele tem que condizer ali com o seu efeito. Isso ajuda, que nem eu falei, a memorizar bastante o seu efeito. E quando a pessoa quer achar esse efeito, também acha mais fácil, é bom diferenciar o ícone dos outros. E depois que você coloca o ícone, é interessante não mudar esse ícone depois, porque depois que você publica esse efeito, você consegue fazer alterações. Porque o ícone, a pessoa memorizou. Se você alterar, isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de usar. Então, isso é muito importante ter cuidado também. E aqui na data de publicação, você pode colocar o mais breve possível ou definir uma data e hora. Aí se você quiser definir uma data e hora para lançar esse efeito, você consegue. E aí, quando alcançar essa data e hora, vai aparecer lá na sua galeria de efeitos. E aqui você precisa colocar uma instrução para o analista. Então, como eles analisam, né, esse efeito, você pode colocar efeito para o Halloween, né? Usando como referência, né, Coraline. Aí você coloca, tem cabelo azul, botões nos olhos. Então, você vai definindo tudo que você puder descrever aqui o seu efeito. E depois disso, é só felicidade. Aí é só vir aqui e enviar o efeito. O prazo do Spark é de até 10 dias úteis, mas tem vezes que eles aprovam 30 minutos, por exemplo. Então, é super tranquilo. Qual o tamanho da imagem pixel que criamos no Photoshop? Então, eu costumo criar, dependendo do que eu for fazer, mas eu costumo criar de 500 por 500 pixels, mais ou menos. Mas, quando é o rosto, aquela imagem já tem um tamanho, tá bom? Aquela imagem lá que tá na pasta já tem um tamanho para vocês poderem usar. Então, pode seguir mais ou menos assim. Se você tiver uma imagem totalmente enorme, não há necessidade, porque, por exemplo, o botão vai ficar aqui no olho, porque vai ter muito grande, vai só ocupar espaço, e esse espaço vai estar ocupando, vai pesar o arquivo, vai ser mais difícil de carregar. Espaço é tudo. Se puder economizar espaço no Spark, arquivos muito gigantescos, melhor ainda para o efeito. E aí, no caso, para publicar efeito é super simples, sentar, esperar e rezar para que não tenha nenhum problema. Se tiver, eles avisam, eles colocam os números lá, falando qual política que você não está respeitando, mas como eu falei, às vezes acontece deles barrarem efeitos que estão dentro, tudo certo da política. Aí o que eu costumo fazer é enviar, quando isso acontece, eles mostram lá, você quer, tipo... como é que eu posso falar a palavra? Mas revisar isso novamente, pedir para que eles revisem novamente, explique que está errado essa avaliação deles, vocês podem fazer isso. Ou cancelar e tentar enviar de novo também, vocês podem fazer, tentar assim. Isso aqui é um efeito, assim, que a gente acabou nem usando nenhuma interatividade, mas existem interatividades como toque para alterar, que a pessoa toca e sai alguma coisa. Então, por exemplo, aqui você pode fazer isso com o cabelo, né, super tranquilamente, coisas do tipo, só como eu falei, seria muita coisa para vocês raciocinarem aqui para poder explicar, que vocês consigam entender. Mas, como vai ficar gravado, não sei se dá tempo, talvez eu faça aqui rapidinho o patch de toque para alterar. O que você acha aí? Dá? Eu preciso sair, que eu tenho uma outra reunião agora, 5h30. Então não vai dar, gente. Mas depois eu mostro nos stories qualquer coisa para vocês. O toque para alterar, se vocês tiverem dúvida, é super tranquilo também. E aí a gente faz o toque para alterar. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, eu acho que não. A gente pode marcar um outro publicar efeito, acho que ficou... a gente marca outra e a gente aprofunda mais. Porque esse aqui foi mais para introduzir vocês, ainda achei que ficou... Algumas coisas ali eu vi que pode ter ficado um pouquinho confuso, porque é muita função. Mas depois, quem assistiu isso aqui dá para aprofundar mais ainda. E tem muitos temas para abordar dentro do Spark, tem a parte do Photoshop, do Lightroom, infinitas possibilidades isso aqui te dá para você fazer.
Eu vi aqui que muita gente mencionou, e depois eu vou repostar lá nos meus stories o pessoal que mencionou lá no Instagram e agradecer todo mundo que mencionou lá e postou. E lá nos stories eu vou compartilhar com vocês a pastinha, eu vou organizar ela no Drive. Então fiquem de olho lá nos stories que eu vou postar para vocês direitinho, para vocês poderem baixar e usar o efeito que está pronto, fuçar o efeito que foi criado para vocês fazerem aquela engenharia reversa que eu chamo, que é para vocês entenderem o que foi mexido ali também. Vocês podem ficar à vontade também. Aí, no caso, acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, acho que não tem, mas acho que é isso aí. Obrigado, Thay. Brigadão. Eu que agradeço. Gostaria de deixar as portas abertas aí para a gente fazer outros webinars juntos, que foi muito legal. E agradecer a sua disponibilidade aí, toda a sua desenvoltura em passar todos os seus conhecimentos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento em relação ao Spark com vocês. Como eu falei, né? Não é uma coisa simples, tem que praticar. Eu digo que tem aquela teoria que chama, né? Que 10% é ali o que a gente vê de teoria, 20%, mas 70% mesmo é o que a gente aplica. Então, se eu compartilhar aqui com vocês e vocês não aplicarem, vocês não vão conseguir aprender. Então, se vocês praticarem, aplicarem, eu tenho certeza que vocês vão ir muito longe. Qualquer programa a gente tem que aprender e estudar pra caramba para alcançar aí, pra gente se aprofundar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. E quem quiser, é só assistir lá no YouTube ou no Face, tá bom? Obrigadão, Thay. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Thank you. It's a wrap. Thank you.